O Espírito Santo se destaca como um polo logístico e a região de Aracruz vem despontando neste cenário, tanto que o município vai sediar o primeiro encontro de logística, e-commerce e comércio exterior. Quem vai falar com a gente sobre este assunto é o presidente da Avempes BR, Associação de Venda Não Presencial Brasil, Alexandre Malta, que também é diretor de gestão da Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo. Alexandre, bem-vindo aos estúdios da ES Brasil para conversar um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Por que esse encontro vai acontecer em Aracruz? Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o presidente da Avempes, né? E esse encontro em Aracruz, primeiro é o terceiro encontro que eu participo lá, olhando com essa temática de logística e comércio exterior é o primeiro foi sobre aduaneiro e cada vez mais a gente tem buscado ter esses encontros em Aracruz. E Aracruz tem despontado, então tem todos os investimentos estruturais em Aracruz, referente a Emetames, EPE. Então, em parceria, inclusive, agora a Avempes BR com Sincades e Sindiex, a gente vai promover esse encontro com um painel que vai falar o papel das instituições, nós como Avempes, Sindiex, Sincades, junto às empresas de logística, de e-commerce e de comércio exterior. E no segundo painel nós vamos ter também a presença do secretário de Desenvolvimento, Rogério Salume, secretário da Fazenda, o Benício, e também o secretário de Desenvolvimento de Aracruz, o Zé também vai estar participando lá. Então é um encontro que vamos ter lá bastante atuantes do setor, né, empreendedores, mais de 100 pessoas já confirmado, para falar um pouquinho do desenvolvimento de Aracruz, que é um município que vem despontando aí com toda a sua oportunidade, né, que a gente tem em competitividade. Ele acontece no dia 30 de outubro, durante o dia inteiro. Vai ser pela manhã. Só pela manhã? Só pela manhã. Abordar todos esses assuntos na parte da manhã? 2 painéis pela manhã. Começamos às 9 da manhã, com um café, recepcionando, e aí sim, damos sequência, uma abertura falando um pouquinho sobre o Porto de Metame, investimentos, aonde nós estamos, né? O prazo para início das operações do Porto de Metame, que está previsto para o segundo semestre, a presença do Gilson, do Anderson com essa abertura, e depois nós seguimos com os 2 painéis, em média 1 hora lá, com os 2 painéis para conversar com todo mundo. Um dos painéis vai abordar benefícios fiscais, Exato. né? E a reforma tributária vai dar uma mexida aí nesse tabuleiro e a partir de 2032 os estados não vão mais oferecer esses benefícios fiscais. E qual a importância, então, de discutir isso com as empresas? Acho que a gente leva um pouco dessa questão, né, de planejamento mesmo. Então, nosso papel é deixar claro e discutir amplamente os impactos, mas também tudo que Espírito Santo tem construído, né, para que as empresas entendam que aqui ainda Espírito Santo é um local para estarem sediadas. Então, Espírito Santo geograficamente está muito bem posicionado, então a gente consegue atender os grandes centros. Com a questão da reforma, Espírito Santo, por ser um estado que ele é mais produtor do que consumidor, é esse trabalho que a gente sim tem feito, né, seja com as instituições, né, Sincades, Avempes e o Sindiex, mas também o próprio governo, o secretário de Desenvolvimento atuando muito, mostrando esses potenciais que Espírito Santo tem construído, seja através de investimentos, seja através das potencialidades que a gente tem, ou quando falamos de Aracruz especificamente, é o novo Porto de Metame, com grande calado, vai ser um dos maiores do Brasil, e tem o benefício também de ter uma zona de processamento de exportação, a primeira privada no Brasil, né, com todos os seus benefícios atrativos, região de Sudene e os incentivos por ser uma zona de processamento de exportação, né? Como é que você enxerga o futuro ali daquela região? Porque não é só Aracruz, né? Aracruz não dá conta disso tudo, vai por vários municípios. Vários, então a gente tem atuado muito, conversado muito com os municípios para estarem preparados, porque sim, tem um planejamento que vai crescer muito Aracruz. Os investimentos eles não estão sendo realizados só em infraestrutura, mas também com todo o ambiente, o ecossistema, prefeituras, né, para entender quais são as necessidades. A gente tem conversado muito com empresários
interessados em investir em Espírito Santo e com isso feito todo esse desenho. Então, a ideia é que esse desenvolvimento como um todo seja não só para a região da Aracruz, mas também para os municípios aos arredores ali e o desenvolvimento social como um todo, né? Então, é isso que o governo tem primado e nós, como instituição, nós temos atuado também para planejar, né, todo o ecossistema para a gente estar pronto. Hoje, quais são os desafios que essas empresas de logística e o e-commerce, depende disso, enfrentam aqui no Espírito Santo? Então, acho que primeiro a gente cada vez mais tem buscado estar atendendo os grandes centros de forma rápida, né? Então, já tivemos bastantes investimentos estruturais, quando olha o governo, a questão da 101, a questão do anel, a questão da 262 que está sendo investimento, mas ainda tem mais investimentos para serem realizados e que está no plano ES 500 do governo, que é ferrovias, né? Para que a gente consiga ter fluidez em atender o cliente final de forma rápida, né? Porque, como eu citei, como nós somos produtores e não consumidores, Espírito Santo, 4 milhões de habitantes, Espírito Santo quer ser um hub logístico. E para ser um hub logístico, destaque no Brasil, tendo já todos esses investimentos estruturais, é importante que toda a malha logística esteja preparada. Recentemente o governo anunciou um investimento também em aeroportos também, então a gente tem que se preparado para cada vez mais ser eficiente nas entregas, né? E na questão de eficiência logística dentro do estado para atender os grandes centros. Todos os modais são importantes. Todos os modais, isso é de extrema importância, tanto o aéreo, ferroviário, ou o logístico também, o porto também. Não tem como. Exatamente. E Alexandre, vamos falar um pouquinho da Avemps, né? Que ela cuida do e-commerce. Exatamente. A Avemps ela foi fundada em 2012, né? Ela é signatária do Compete Venda Não Presencial. Hoje a Avemps, quando olha o Compete não presencial, é a segunda maior arrecadação dos Competes. Então, primeiro vem o atacadista, segundo vem o não presencial. Mais de 800 empresas que utilizam o benefício, né? Quando olha o ano de 2024, esse setor ele gerou mais de 4 mil empregos, gerou em faturamento mais de 24 bi, se eu não me engano, em números. E uma arrecadação também, como eu citei, a segunda maior do estado. Vem forte crescente. Esse ano nós projetamos crescer em média o setor 15% em termos de faturamento. E um ponto importante é que essa instituição, reforçando todo o ecossistema, a gente olha os números atualizados de entrega, Espírito Santo já é hoje o segundo maior em crescimento de envios de pacotes para os demais estados. Falando de compra não presencial, que é o e-commerce, né? Então vem primeiro Santa Catarina. Chega aqui, daqui vai a entrega, parte daqui a entrega. Exatamente. Então, importa-se muito por Espírito Santo, né? Produz-se muito Espírito Santo. O benefício do Compete é um benefício super atrativo, competitivo. Então, quando olha o e-commerce, nós entregamos muito partindo daqui. Espírito Santo no primeiro semestre, cresceu 175% o volume de entregas comparado ao mesmo período do ano passado. É o segundo maior no volume de entregas, fica somente atrás de Santa Catarina. Nós temos todas essas gigantes do e-commerce aqui? Porque tem a Amazon. Os grandes marketplaces já estão aqui. Esse crescimento, ele vem muito através de médias e pequenas empresas também. As grandes estão aqui, mas as médias e pequenas empresas estão grande parte dentro do marketplace também. Tem o seu site próprio, mas 48% em média do faturamento vem através desses grandes players, que é o marketplace. Amazon, Mercado Livre, Shopee, estão todas aqui. Estão aqui, né? Exato. E o que lidera aí em produto? É diversificado? Tem alguma coisa que sobressai? Tem algum produto que sobressai? Quando a gente fala importação, a gente sabe que o Espírito Santo é muito forte em veículos e aeronaves. Mas quando a gente trata venda, que é o produto saindo daqui para atender os clientes nos demais estados, aí sim a gente tem uma gama de produtos, eletrodomésticos, perfumes, e assim sucessivamente, né? Pulverizado. Tem um que se não tem uma concentração assim fixa, né? E o e-commerce, ele gera muito emprego? Gera. Como eu citei, 2024, só o setor de e-commerce gerou mais de 4 mil empregos diretos, né? Fora o indireto. Então, sim, hoje das empresas que possuem o benefício,
temos sim um número relevante de empregados diretos. Porque é até uma percepção do dia a dia. Eu vejo muita gente, né, circulando, fazendo essas entregas nas ruas. Exato. Muitos motoristas que trabalham com Uber e também com a entrega, conciliando, né, os dois Exatamente. trabalhos. Então a gente vê uma movimentação no mercado. Tem estratégia, inclusive, das transportadoras, trouxe um ponto importante. Logui acabou de fechar uma parceria com a Uber, nessa linha que tu citaste, para ter uma entrega mais eficiente, mas também aproveitando essa escala também, que é utilizar o Uber e tudo mais, e gerando essa cadeia também de remuneração, né, e de desenvolvimento como um todo. Mas sim, eu acho que tanto o e-commerce, mas também com o atacado, que hoje o atacado ele é o maior player aqui também em termos de arrecadação, trabalham muito em conjunto, porque além das empresas estarem aqui comercializando com atacados, também tem a questão do e-commerce, né, com o consumidor final. Tem alguma empresa grande que você saiba que esteja preparando para chegar aqui para o estado? Todo dia a gente discute com diversas empresas, né? As maiores, eu digo, já estão aqui, mas sim, todo dia a gente discute com diversas empresas, então tem bastante surpresa. E tem espaço ainda para crescer, Alexandre? Muito, muito. Quando olha o espaço para galpão logístico, o espaço que a gente tem em termos de Aracruz, como está crescendo agora, ou outros municípios também, tem espaço. E os investimentos estão todos atrelados, estão todos direcionados a isso. O Parque Log, que nós vamos ter em Aracruz agora, é um grande investimento. O Private Log, tem vários outros operadores, vários outros CDs também que conseguem entregar com muita eficiência e tem muita oportunidade de negócio. Você percebe, a gente já tem em alguns municípios que destacam em condomínios logísticos, galpões, mas você percebe esse crescimento caminhando para onde? Qual região? É essa de Aracruz que vai receber esses empreendimentos? Linhares tem crescido bastante, indústria, né? Quando olha a parte de operador logístico, sim, Aracruz eu acho que é o momento, mas Serra também... Até pelo porto, né? Vai chegar no porto da Imetame e vai para... Exatamente. As empresas têm buscado muito isso, né? Porque a questão do Parque Log, ele próximo, o porto de Imetame, não que agora a gente vai visar só o porto de Imetame, porque a Viports faz um trabalho sensacional, fez um investimento relevante, também vai estar em Aracruz, mas aqui em Vitória, acabou de fazer um investimento com uma dragagem, né, para navios e calados maiores, então também tem muita potencialidade aqui. E aí utiliza-se sempre também os armazéns logísticos, tanto na Serra, mas em Vila Velha também, que tem uma estrutura muito boa, né, já saindo pela 101 e atendendo as necessidades também, próximo ao Porto de Vitória. E além da Avempes, a associação que você preside, você é diretor da Agência de Atração de Investimentos, criada aí pelo governador este ano, uma agência fresquinha, nova. Exato. Como é que está sendo esse trabalho na agência? Nossa, muito legal, desafiador e muito compensador, porque eu venho da área privada, já tenho mais de 20 anos de carreira aí na área tanto tributária, contábil, né, e área de FP&A. E estar agora à frente dessa agência de atração de investimentos tem sido um desafio muito bacana e além disso é saber que eu vou poder participar aqui do desenvolvimento do Estado, né? Então, quando eu recebi o convite para participar dessa cadeira de diretor de gestão corporativa e relacionamento institucional, nem pensei duas vezes, né? Estou aprendendo muito com essa oportunidade e eu percebo que a gente tem falo de novo oportunidade, mas assim, tem muita oportunidade para crescer, né? E a gente fala de um mato alto. Quando eu digo mato alto, é um pouco disso. Tem oportunidade do Espírito Santo crescer? Tem. Tem empresas interessadas em Espírito Santo, investidor? Tem. A reforma tributária vai impactar Espírito Santo e a gente está se preparando para esses impactos? Sim. E não só a própria agência de atração de investimentos, mas participo também num conselho que é o Recomex, liderado pelo Sindex, né? O governo participa, bancada federal, bancada estadual, que é focado, com a cadeira como presidente da Avempes, né? Que ele é focado exatamente em criar propostas para mitigar impactos da reforma tributária para as empresas entenderem que aqui tem oportunidade. Então, direcionar as empresas, conversar para que elas avaliem de fato o seu business plan, porque eu costumo dizer muito, a reforma tributária vem, o incentivo fiscal ele vai reduzir, mas a gente tem que olhar o negócio como um todo.
tempo é dinheiro, eficiência é dinheiro. O Espírito Santo está muito bem localizado geograficamente, está se preparando para atender com eficiência e se empresas migrarem para os grandes centros, o tempo de nacionalização, a questão do custo de entrega, mão de obra, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai entregar muito mais do que ficar aguardando lá para poder estar atendendo o cliente. Competitivo. Demais. Mas que tipo de... É uma agência de atração de investimento. Exato. Que tipo de investimento o Espírito Santo quer atrair? O investimento, a gente, vamos ter assim, lá nasceu em julho, estamos preparando o plano estratégico ainda, né? Mas tem os seus pilares, né? Os seus pilares que é turismo, inovação, infraestrutura. Então, alguns pilares são estratégicos para a agência de atração de investimentos que está sendo construída e logo a gente deve estar apresentando. Mas está muito em linha com a estratégia do governo, o plano ES500 também, que é o que a gente vai buscar assim, para desenvolver aqui dentro do Espírito Santo, atrair investidores. Vamos cuidar de todos os investidores e tratar todos, mas é claro, tem aqueles que são o foco para o desenvolvimento do Estado. Então tem muito trabalho pela frente, né, Tem Alexandre? muito trabalho pela frente e muito desafio, mas tenho certeza que bons resultados virão. Alexandre, muito obrigada por esse bate-papo, por colocar a gente a par do trabalho da Avemps. E é sempre bem-vindo aqui para conversar com o nosso público. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição também. Obrigado. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.